Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Bolsonaro em Porto Alegre. Veja a participação do presidente na posse do novo comandante militar do Sul. Combate ao crime, presos assaltantes de pedestres da região metropolitana. Já já você vai saber onde os ataques aconteciam. Polícia em alerta, soltura de 100 presos do semiaberto deixa a população com medo no Vale dos Sinos. Vamos mostrar quais cidades estão mais vulneráveis. A vida depois da cura. Como estão os pacientes que venceram o coronavírus? No Rio Grande do Sul, 60% dos doentes superaram o Covid-19. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão participam neste momento da cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Sul, que acontece aqui em Porto Alegre. O evento é fechado, é para poucos convidados e autoridades em função da pandemia. Nós temos aí, portanto, imagens ao vivo do Comando Militar do Sul, que fica bem no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia. O general Valério Stumpf Trindade assume no lugar do general Geraldo Antônio Mioto, que vai para a reserva. O presidente Bolsonaro chegou por volta de 10 horas da manhã no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, enquanto que o vice-presidente general Hamilton Mourão desembarcou em uma outra aeronave na base aérea de Canoas. E uma terceira aeronave trouxe o ministro da Defesa, que também chegou, o ministro Fernando Azevedo e Silva, numa terceira aeronave, tudo por questões de segurança. Eles foram encaminhados, em comitiva até o centro de Porto Alegre, onde acontece, portanto, neste momento, a cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Sul. É o comando do Exército que compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Logo após a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro deve retornar a Brasília. Veio a Porto Alegre unicamente para esta cerimônia de transmissão de cargo. Vamos acompanhar o que diz agora. Já temos informações. O André Rossetto está lá. O Lucas Abate. O Lucas Abate tem outras informações para a gente ao vivo. Lucas. Pois é, André, a gente está na Praça da Alfândega, alguns metros de onde está tendo a transmissão de posse do Comando Militar do Sul. E o que a gente consegue perceber, a gente passou agora há pouco por ali, uma grande aglomeração. Muitas pessoas, apoiadores, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, estão aglomerados por ali. Até por envolver muita gente, o reforço, o policiamento está reforçado na região. A gente consegue ver aqui na Andradas, tem um carro da polícia, também alguns cães farejadores por ali, toda uma preocupação com o aparato de segurança. Além da Brigada Militar, também militares do Exército estão fazendo a segurança no entorno de onde está ocorrendo a transmissão de posse do Comando Militar do Sul. Muito bem, imagens ao vivo ali à direita, no centro de Porto Alegre, no Comando Militar do Sul. Como disse o colega Lucas Abate, a movimentação até não é extremamente, não é grande, justamente porque, por causa da pandemia, a cerimônia acontece nesse momento. Acho que é o general Mioto que está falando, estava falando há pouco, se despedindo, transmitindo o cargo, portanto, a partir de hoje, nesta cerimônia que acontece. Assume o general Valério Stumpf Trindade. E aí, o general Mioto e o novo comandante, que assume, o general Valério Stumpf Trindade. Vamos acompanhar. Da insígnia de comando ao general Mioto, em nome de todas as praças do Comando Militar do Sul. Essa transmissão está sendo feita unicamente pela internet, justamente para evitar aglomerações. São poucos convidados. Há pouco chegou o governador do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Apenas as autoridades líderes de poderes, como o próprio presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também está participando desta cerimônia. O general Raul fará a entrega de uma lembrança institucional em nome dos oficiais integrantes do Comando Militar do Sul. Aí a cerimônia de posse nesse momento, transmissão de cargo no Comando Militar do Sul. O Comando Militar do Sul do Exército compreende os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cerimônia acontece nesse momento com a presença do presidente Bolsonaro. O general Valério Stumpf Trindade assume o lugar do general Geraldo Antônio Mioto,
que está indo para a reserva, mas vai continuar morando em Porto Alegre, tem famílias aqui, tem família aqui, ele não é aqui do Rio Grande do Sul, mas disse que vai permanecer em Porto Alegre e, inclusive, foi sondado e convidado, talvez faça parte do governo Bolsonaro, o general Mioto, que vai, portanto, para a reserva. Nós temos ali imagens ao vivo nesse momento. E o colega Andrei Rosseto está lá e nos traz ao vivo outras informações. Andrei, bom dia. Da cerimônia de inauguração do retrato. Olá, bom dia, André Har, tudo bem? André, a imagem que nós estamos vendo aí é da porta do quartel-general aqui do Comando Militar do Sul. A cerimônia já está se encaminhando para o encerramento, a expectativa dos apoiadores. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Jairo Cristofari mostrar aqui. Os apoiadores estão em frente ao Comando Militar do Sul, protestando, manifestando o seu apoio de forma pacífica, viu, André Har? Foi possível ouvir também panelaços ao longo da manhã aqui, contrários ao presidente Jair Bolsonaro aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Qualquer aproximação da imprensa e dos apoiadores não é permitida. O evento é fechado ao público e tem poucos convidados. A imprensa não teve acesso também por causa da necessidade de se evitar aglomerações de pessoas, André. A solenidade ela está sendo transmitida pela internet. O atual comandante Geraldo Antônio Mioto transfere o cargo a Valério Stumpf Trindade, que é natural de São Gabriel e exerceu, entre outras funções, André, a de observador militar da ONU em Angola e na ex-Iugoslávia, comandante do 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Regimento Osório, e adido militar na Embaixada do Brasil no Reino Unido. Além da cerimônia, o presidente também participou de uma visita ao Centro de Operação de Combate à Covid-19 aqui no Comando Militar do Sul. Essa é a única atividade prevista do presidente Bolsonaro aqui no estado. A última passagem dele no Rio Grande do Sul foi em dezembro do ano passado, quando ele participou da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, André. O embarque de volta para Brasília está marcado para 1h15 da tarde. E está junto na comitiva o vice-presidente Hamilton Mourão, que era comandante no 16º, no quartel aqui em São Leopoldo, no 16º GAC, isso na década de 1980. O general Hamilton Mourão, né, que eu acho que até ele é gaúcho, não é, Hamilton Mourão? Ele é gaúcho, Mourão é de Porto Alegre, o Hamilton Mourão, mas há muitos anos já morando fora do Rio Grande do Sul, até pelo exercício da atividade militar. E para quem está chegando agora com a gente, nós vamos até a 1 da tarde aqui no SBT Rio Grande com muita informação. Estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de posse nesse momento. O general Valério Stumpf Trindade assumindo o lugar do general Geraldo Antônio Mioto, que vai para a reserva. É o Comando Militar do Sul. Como dissemos, o Comando Militar do Sul fica aqui em Porto Alegre e é o comando do Exército nos três estados do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O presidente Bolsonaro chegou por volta de 10 horas da manhã, num voo direto de Brasília, no aeroporto Salgado Filho. Na base aérea de Canoas, um segundo avião trazendo o general Mourão e um terceiro avião trazendo o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo e Silva. Então vieram 3 aviões direto de Brasília. Teve uma visita que o presidente Bolsonaro fez aí no quartel, aí no Comando Militar do Sul, do combate ao Covid-19 e agora, portanto, a cerimônia que está sendo transmitida, né, via rede social para evitar, né, aglomerações. Apenas presidentes de poderes, o governador do estado, Eduardo Leite, está nesta cerimônia, assim como o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Polo, e outras autoridades. São cerca de 40, 50 pessoas que estão acompanhando, portanto, esta cerimônia que acontece nesse momento aqui em Porto Alegre. Em seguida, a gente traz outras informações sobre a troca de comando do Comando Militar do Sul, que acontece neste momento em Porto Alegre, com a presença, como dissemos, do presidente Bolsonaro, que logo após a cerimônia volta para a capital federal, volta para a Brasília. Muito bem, daqui a pouco a gente traz outras informações, mas eu quero conversar com a Gabi Lerina, porque teve um cachorrinho que foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal. Onde é que ele estava, hein, Gabi? Bom dia. Cachorrinho, André? Um cachorrão. Bom dia para você. Um cachorro que a gente vê aí agora, cachorro preto.
Preto. Ele estava na BR-290, na Freeway, na altura de Gravataí. Foi um motorista que passava ali pela rodovia, que acabou ligando para a PRF, para a Polícia Rodoviária Federal, e fez essa denúncia. Rapidamente, os agentes foram correndo lá de carro, resgataram esse bichinho que estava com muita sede, André Rara. A gente pode ver, ele está ali tomando aguinha, ó, dentro da caminhonete. Né? Sem forças, bastante magro. Ele foi encaminhado para a unidade operacional da PRF aqui em Porto Alegre e passou por uma avaliação de um médico veterinário. Então, a gente não sabe de onde vem esse bichinho, se ele foi abandonado por alguém. O fato é que ele foi rapidamente retirado da rodovia porque estava correndo o risco de ser atropelado, né? Então, ou seja, rapidamente ágeis foram esses policiais para a retirada desse animal que agora está para adoção. Então, tá aí esse cachorrinho, aliás, um cachorrão que foi retirado ali das margens da BR-290. Tadinho, Gabi, né? Lembra que a gente mostrou ontem, né? A história daquele cãozinho que foi colocado num saco de batatas e viajou. Tadinho. A distância em linha reta de trem, né? Que foi aquele trem de cargas que vai de Pelotas até Bagé. Ele viajou pendurado, gente. Imagina, alguém, não se sabe o que aconteceu ainda. Nós mostramos ontem, o cãozinho que foi de Pelotas a Bagé. E aí comentamos até, né? E tivemos aí adoções, uma reportagem também essa semana, aumentando o número de adoções de animais por causa das pessoas em casa, por causa do distanciamento social. E aí também comentamos sobre cãezinhos abandonados na Freeway. Eu só espero que este cãozinho não tenha sido abandonado. Olha o cusquinho de ontem, é o Babu, né? Isso, é o Babu. É o Babu. Este cão, gente, para quem não acompanhou ontem, eu conto a história dele. Ele foi preso num saco de batatas. E foi pendurado num dos trens da América Latina Logística, que é a empresa que faz a ligação aí nas ferrovias da região sul, levando carga de combustível, geralmente. E uma pessoa viu, mas eles já estavam chegando. Deve ter viajado umas 2, 3 horas pendurado. Ainda bem que o cãozinho não se machucou, foi socorrido e colocado para adoção. E agora a imagem desse cãozinho resgatado, que a gente vai mostrar agora, que é o Pretão. Isso, né? bem grande. A gente não recebeu um nome, se ele foi batizado. Vamos batizar, a gente batiza ele. É uma graça ele lá, né? Ele tem uma mistura ali, de repente um labrador. Eu não sou muito especialista em cachorro, mas como ele é grande, né, André, chamou atenção. E tá com coleira, né? Então, ou seja... Tá com coleira. Sei, né? A gente não tem informações de como, se alguém abandonou, se ele escapou. Tomara que ele tenha escapado. A gente vai ficar torcendo para poder acreditar um pouco no ser humano, né? E que quem tá nos acompanhando, daqui a pouco enxerga o cãozinho, né? Olha que daqui a pouco dele, fugiu. André. Olha o olhinho dele. Foi só falar que para identificar, a família que cuida dele, identificar ele, já levantou a cabecinha. Tu viu? Acho que ele nos ouviu. Eu acho que sim, faz uma carinha de pidão, assim, tadinho. Para quem tá chegando agora, gente, esse é um cãozinho que foi resgatado ali da BR-290, foi em Gravataí, né, Gabi? Isso, a altura de Gravataí. O motorista que passou ligou rápido para a Polícia Rodoviária Federal porque corria risco de ser atropelado, causar um grande acidente, ele mesmo perder a vida, pobrezinho. Então, rapidamente os agentes saíram na viatura ali, uma grande agilidade, e conseguiram resgatar esse bichinho, né, que pelo jeito é bastante manso também, né, André? E aí tá fraquinho, né? Sim, tava bastante magro. Com fome, olha a carinha com dele. sede, com fome, bastante magro ali. Carinha só observando, né? Só de olho. Obrigado, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora eu vou conversar com a Lu Coleman, que está em home office, trabalhando em casa essa semana. Ela vai falar sobre uma operação onde 11 pessoas foram presas agora de manhã. Por quê? Porque são pessoas que assaltavam pedestres em Canoas, aqui na região metropolitana. E a Lu tem todos os detalhes. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal de casa. Pois é, uma grande operação que começou cedo aqui na região metropolitana, em Canoas, principalmente, mas que também teve mandados cumpridos aqui em Porto Alegre. E olha só o resultado, 11 pessoas, né? 11 suspeitos foram presos temporariamente e um adolescente foi apreendido. Essa operação ainda apreendeu cerca de R$76 mil em dinheiro, mais de 20 celulares, documentos, objetos, drogas e até um simulacro de arma de fogo. E olha só o que eles fizeram, né? Lá, o delegado Tiago Lacerda, lá da 4ª DP de Canoas, explicou que essa investigação começou há 6 meses. Eles começaram a analisar uma série de ocorrências de roubo a pedestre, que é aquilo que acaba realmente atrapalhando, prejudicando a vida das pessoas que precisam ir para trabalho, que precisam, né, se deslocar para ir para a escola. E eram ocorrências que ocorriam principalmente ali no centro de Canoas, perto de parques, perto de escolas, paradas de ônibus, é muito comum, né? E também estações do Transurb. Eram assaltantes que agiam sozinhos ou em dupla, sempre com arma de fogo, e muitas vezes agiam com violência.
viu, André? E, enfim, eram cerca de... Oi? Cerca de... Pode completar, por favor. Ah, sim. Eles acreditam aí que esses bandidos estejam envolvidos em cerca de 500 roubos a pedestre. É muita coisa. Mas não se trata de uma quadrilha, tá, André? Na verdade, eles agiam de forma semelhante, né? Mas não eram interligados. E aí eles, enfim, cumpriram hoje pela manhã em cerca de 125 policiais, aí mais de 30 mandados de busca e apreensão e também de prisão, porque o foco, além desses ladrões, eram receptadores. Porque quem compra esse material roubado também está cometendo um crime, né? André, a gente seguido aqui reforça essa mensagem para os telespectadores. Enfim, foi uma grande operação, segundo o diretor da Delegacia Regional Metropolitana da Regional de Canoas, o delegado Mário Souza, é a maior operação voltada aí para roubo a pedestre, né? Que é aquele crime que realmente tira o sossego de quem precisa se deslocar nas ruas. A gente vai mostrar um caso. Isso aqui foi em Canoas, esse pessoal atuava em Canoas, que é um tipo de roubo muito rápido para eles, para os criminosos, né, Lu? Porque eles identificam, né? Eles estão caminhando na rua, na primeira, né, ocasião faz o ladrão. Na primeira oportunidade, vai lá, atacam e pegam. Geralmente pegam o celular, pegam o dinheiro, pegam a bolsa. Lembra daquele caso que nós mostramos lá no Alegrete ontem? É esse tipo que aconteceu no sábado de manhã. Daí essa senhora estava caminhando 7h30 da manhã e aí foi a rendida, né? Levou uma gravatada por trás de um criminoso que queria levar a bolsa dela. Foi aí que saiu uma senhora de dentro de uma loja e com um guarda-chuva na mão conseguiu proteger essa senhora. E aí o criminoso que foi ali, que ele foi embora. Então essa quantidade de celulares, de dinheiro que a polícia encontrou são desses roubos. Um tempo atrás saiu uma estatística só em Porto Alegre, Lu. A média de pessoas atacadas, assaltadas, era de 30 por dia. Imagina só. O que para eles... Muita coisa. É um crime que não exige, né, muito preparo, não exige muito armamento, porque esse ali a gente não sabe até, ele dizia que estava com uma faca, mas ele foi embora assim que viu ali a mulher com o guarda-chuva. Então, geralmente, eles não precisam nem estar armados, dizem que estão armados. Para os criminosos é um crime muito fácil, mas é um terror para quem é vítima, Lu. Quem pega ônibus, quem pega trem, quem precisa se deslocar, André, você vai conversar com o pessoal que já foram assaltados uma série de vezes, às vezes você conversa, dizem que já estão aí no 3º, 4º celular, né? Imagina. Então é um crime realmente muito comum e tanto é que essa é a primeira fase, né? A polícia diz que vai seguir investigando, ou seja, vai continuar a investigação, porque a ideia realmente é tirar de circulação esses bandidos, tanto esses ladrões que assaltam a mão armada, como também os receptadores, porque talvez se não tivessem essas pessoas que comprassem esse material que é roubado, talvez o crime não fosse tão disseminado assim, né? A gente fala muito, por exemplo, do roubo de celular. Sempre tem alguém que compra, né? Vai lá na internet, acha um celular que tá baratinho. É quem alimenta essa indústria da criminalidade. Lu, para quem está chegando agora, 11h52, a gente está mostrando uma operação que teve hoje de manhã aqui na região metropolitana, né, Lu? Mas eles não, a polícia prendeu 11 pessoas que cometiam crimes a pedestres, né? Atacavam pedestres em Canoas. Parada de ônibus, na própria estação de trem, né? Caminhando em direção à estação, o pessoal indo para casa, indo para o trabalho, mas não era um grupo. E a polícia vinha investigando esse pessoal há bastante tempo, Lu. 6 meses, né? 6 meses. Eles pegaram várias ocorrências que geraram inquérito e aí começaram a analisar. E aí conseguiram identificar esses bandidos. Viram que vários bandidos tinham cometido várias ocorrências. Imagina, eles estimam aí que esses bandidos teriam cometido cerca de 500 roubos a pedestres em 6 meses e meio ano. É muita coisa, né? É o ganha-pão dessa gente, né, André? É um absurdo. E aí eles começaram a investigar, identificaram esses bandidos e então hoje cumpriram esses mandados de prisão, principalmente em Canoas. Foi lá no bairro Rio Branco, Harmonia, Fátima, Centro, Niterói e Guajuviras. Mas também teve operação ali na Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre. Foram 125 policiais, foi muito grande essa operação, né, André? Importante muito isso. Esse trabalho, às vezes, no tráfico de drogas, em homicídios, né? Mas foi uma grande operação. E talvez até esse momento de menos pessoas na rua, a polícia consiga fazer esse trabalho, né, específico de pegar um grupo como esse aí que praticava assaltos a pedestres. E se por um lado, né, Lu, a polícia consegue prender tanta gente, por outro, no Vale dos Sinos, diversos criminosos foram soltos. Vocês entenderam muito bem o que eu falei.
Apesar da gente não entender muito, né? Não se conformar, porque a população fica com medo. Em seguida a gente vai mostrar a reportagem desse pessoal aí que foi solto no Vale dos Sinos. Obrigado, Luciane Coleman, trabalhando essa semana em home office. E aí a operação que aconteceu hoje de manhã, da polícia prendendo 11 criminosos que assaltavam pedestres aqui em Canoas. Muito bem, gente, agora o nosso assunto é o saque dos R$600. A gente tem informações, viu? Porque a Caixa definiu um calendário para evitar aglomerações nos bancos e nas casas lotéricas. Então, hoje é a vez dos aniversariantes dos meses de julho e agosto. Isso para quem não indicou nenhuma conta, tá? Não vai usar o aplicativo Caixa Tem para fazer transferência e quer esse dinheiro vivo, cash, né? Então, por isso, hoje são os aniversariantes que podem lá retirar dos meses de julho e agosto. Como é que está a movimentação? Será agora em frente à Caixa Econômica Federal? Lucas Abate, bom dia, Lucas. Bom dia, André. A gente fala da frente da Caixa Econômica Federal na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Olha, André, cenário bem diferente por aqui do que a gente vem presenciando em outras agências da Caixa. Porque aqui o público é menor e também tem vários funcionários que estão vindo até o lado de fora e orientando a população. Então isso está diminuindo bastante a fila. Uma cena que não é comum, porque em outros dias a gente mostrou, tanto em Porto Alegre, cidades da região metropolitana, as aglomerações do lado de fora da Caixa. Aqui a gente consegue ver, André, tem essa fila mais à frente, no primeiro plano, são de pessoas que estão pegando informação do lado de fora. Quem já tem o cadastro, quem conseguiu fazer o número pelo aplicativo Caixa Tem, entra e consegue sacar o dinheiro diretamente no caixa eletrônico. E aquela fila que está um pouco mais atrás, que tem no máximo 5, 6 pessoas, são das pessoas que estão com dificuldade de acessar o aplicativo, não conseguiram emitir o número, então precisam do atendimento no caixa humano. Então até uma boa dica que a gente deixa para a população, que a gente percebe que as agências de bairro, por exemplo, elas têm lotado mais, as pessoas têm aguardado mais tempo na fila. E essas agências que ficam nas regiões mais centrais da cidade estão com atendimento um pouco mais rápido. Então quem tem que passar pelo centro de Porto Alegre, de repente é uma boa dica usar essas agências mais centrais que estão com as filas bem menores. Lucas, e a gente tem informações novas sobre o saque de R$600. Nós temos informações novas. Eu escutei hoje o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, falando, e algumas informações bem importantes, Lucas, como, por exemplo, quando é que vai ter a segunda parcela? A ideia do governo é de fazer o depósito ali pelo dia 7 de maio, ou seja, no final da primeira semana do mês de maio. Uma outra, que todo mundo quer saber, na verdade, né, Lucas, com relação ao sistema, ao funcionamento. O ministro pediu paciência, né? Paciência para as pessoas, compreendendo, não é, a situação de que todo mundo está precisando de dinheiro, mas há um volume extremo, foram mais de 200 milhões de acessos, mais que a população do Brasil. Mais de 200 milhões de acessos aos aplicativos da Caixa Econômica Federal e por isso, então, a Caixa vem trabalhando 24 horas por dia para facilitar o acesso. Bom, algumas questões que ele falou, por exemplo, assim, 32 milhões de pessoas que se candidataram, elas não tinham o direito de receber. 32 milhões. São pessoas que tentam a tenteada livre, né, Lucas? A tenteada é válida. Isso. Coisa do brasileiro que gosta de tentear. E muita gente sabia que não estava enquadrado, mas tentou. 32 milhões de pessoas. Diga, Lucas. E muita gente que afetou, principalmente pessoas que precisavam do dinheiro e ficaram com mais tempo. Aquela tela em análise que muita gente reclamou, aconteceu principalmente porque muita gente que não tinha o direito acabou se cadastrando para tentar uma parte desses R$600. Uma informação importante, André, para quem está nesse grupo, por exemplo, está em análise ou não foi aceito, 13 milhões de brasileiros vão ter que refazer o cadastro no aplicativo, naquele primeiro aplicativo, André. Isso porque o sistema do governo federal não conseguiu identificar se essas pessoas têm ou não direito ao auxílio, então elas vão ter que novamente indicar o cadastro. E 20 milhões já foram aprovadas, são essas pessoas que estão principalmente nas agências da Caixa e da Lotérica para tentar sacar o dinheiro. Lembra quando eu falei, Lucas, que presidiários também tentaram? Foram 76 mil presidiários que
se cadastraram e também aí eles fizeram o cruzamento, Dataprev, né, que é o órgão federal que guarda todas as informações do brasileiro, fizeram esses cruzamentos e aí tiveram que separar esses 76 mil que não tinham direito. Uma outra coisa importante, o que vem acontecendo muito, erro de digitação. Às vezes é um número de CPF, às vezes é o sobrenome do cônjuge que vai ou não vai com uma letra mais ou menos ou trocada. Só que tem muita gente que não sabe, opa, deu problema, mas qual é o problema? E agora a Caixa Econômica Federal, através do aprimoramento deste aplicativo, vai conseguir, então, informar ao candidato o que é que estava errado. Isso vai facilitar bastante para que as pessoas façam as correções, né, Lucas? E teve problema, por exemplo, de inconsistência de dados. A pessoa sinalizava no aplicativo que era chefe de família, por exemplo, para ganhar aquele valor maior de R$ 1.200, mas não indicava o CPF de nenhum dependente. Então era uma inconsistência no sistema. Não quer dizer que a pessoa não tinha direito, mas o cadastro acabava sendo bloqueado até a pessoa corrigir esse problema. Tem casos, por exemplo, assim, ó, o casal com um filho. Aí a mulher, ela preencheu, colocou o CPF do marido e do filho. E o marido fez a mesma coisa. Então agora a Caixa precisa saber quem é que vai, né, ser o principal, porque é até 2 CPFs por família. Então isso aí também é um problema que vem acontecendo. O que é importante a gente deixar claro, o aplicativo, esse sistema, ele fica à disposição das pessoas até o dia 2 de julho, né? É até o dia 2 de julho. E até o dia 2 de julho, quem ainda não acessou, pode acessar, pode fazer a solicitação e vai mesmo assim receber as 3 parcelas. Não é que porque passou a primeira parcela só vai receber a segunda. Não. O governo garante que todos que tiverem, né, que estiverem enquadrados vão receber as 3 parcelas, mesmo fazendo a solicitação lá em 1º de julho. E teve também quase 7 milhões de pessoas que foram rejeitadas nesse primeiro cadastro e essas pessoas, André, também podem contestar essa decisão pelo mesmo aplicativo. Então, esse grupo, por exemplo, uma pessoa foi negada, teve o benefício negado no primeiro momento, contesta e recebe, ela tem o direito sim de receber um valor retroativo referente aos meses que já passaram. Muito bem, obrigado Lucas Abate pelas informações. Em seguida a gente traz mais detalhes sobre os pagamentos, né, o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O presidente Jair Bolsonaro está nesse momento aqui em Porto Alegre, participando da cerimônia de troca de comando no Comando Militar do Sul, o comando que envolve o Exército, né, o controle do Exército nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem sai? O general Geraldo Antônio Mioto está indo para a reserva e assume o general que é gaúcho, Valério Stumpf Trindade. Cerimônia que acontece no centro de Porto Alegre, na sede do comando, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas. Está o presidente Bolsonaro, o vice-presidente gaúcho Hamilton Mourão. Há uma movimentação ainda que pequena do lado de fora. E agora o Andrei Rosseto, com imagens ao vivo, tem outros detalhes e informações, Andrei. Oi, André, continuamos aqui próximos à entrada do quartel-general do Comando Militar do Sul, André. Um forte esquema de segurança impede qualquer aproximação da imprensa e dos apoiadores do presidente, que de forma pacífica, como eu falei anteriormente, demonstraram apoio a Jair Bolsonaro. Também foi possível ouvir alguns panelaços ao longo da manhã aqui no centro histórico, André. O evento foi fechado ao público e teve poucos convidados. Nós, da imprensa, não tivemos acesso por causa da necessidade de evitar aglomerações, André. Como você disse, o atual comandante, o Geraldo Antônio Mioto, transfere o cargo ao general Valério Stumpf Trindade, que é gaúcha, natural de São Gabriel, e entre outras funções, foi comandante do 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Regimento Osório, e adido militar na Embaixada do Brasil no Reino Unido, André. Essa é a única atividade prevista do presidente Bolsonaro aqui. Oi, André. Eu estou acompanhando agora, a gente tem a imagem ao vivo da parte interna, imagens da internet, vemos ali o prefeito Nelson Marquesan Júnior, ali o general Mioto, que está indo para a reserva. Também a gente consegue identificar o governador Eduardo Leite. Atrás está o vice-presidente Hamilton Mourão e atrás do general vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles estão alinhados a uma fila. A gente não sabe qual é o momento que acontece esta cerimônia. Está junto também o ministro da Defesa, está junto ali também nesta fila. Apenas uma pessoa, 2 estão usando, 3 estão usando máscaras, né? A gente consegue observar 3 usando máscaras,
que eu não consigo identificar quem são, mas a gente vê que tem 3 na fila que estão usando máscaras neste momento. A gente não sabe qual é o ponto que está aí da cerimônia que acontece nesse momento no Comando Militar do Sul, aqui bem no centro de Porto Alegre. E o presidente Bolsonaro, que chegou por volta de 10 horas da manhã, foi direto para o Comando Militar do Sul. Num voo, né, que veio o presidente Bolsonaro aqui para Porto Alegre, o vice-presidente Mourão, por questões de segurança, né, dificilmente presidente e vice andam no mesmo avião, praticamente a orientação é não andar por questões de segurança. O general Mourão veio num outro voo que foi para a base aérea de Canoas. Aí o comandante Leal Pujol, né, que está falando agora, vamos ver se a gente tem o áudio. Como general de Exército, foi comandante militar da Amazônia e comandante militar do Sul. Distinguido com as mais importantes condecorações civis e militares, nacionais e estrangeiras, o general Mioto é, portanto, um grande exemplo a ser seguido. Um verdadeiro militar chão de fábrica. Conhece essa expressão, general Mioto? Chão de fábrica. Ao longo de sua vida, angariou vasta cultura geral e militar, excepcional preparo físico e rigidez, traços que lhe garantiram exercer sólida liderança em todos os níveis, interpessoal, institucional e estratégico, em todos os ambientes por onde atuou. Aqui no Comando Militar do Sul, à frente de quase 160 organizações militares e mais de 50 mil subordinados, já o Mioto logrou que o Comando Militar do Sul atendesse todas as demandas da sociedade por meio de um amplo leque de ações subsidiárias. Comandante da elite de combate convencional, coordenou inúmeras operações de guerra e de não guerra. Entre elas, se sobressaíram as operações de garantia da lei e da ordem, operações de combate de ilícitos transfronteiriços na fronteira dos 3 estados, operações com a participação da Marinha do Brasil, da Força Aérea, dos órgãos de segurança pública, fiscalização, estaduais e federais, e também operação de apoio aos programas e órgãos do governo e de ajuda humanitária. O contingente do semestre esteve participando da Operação Acolhida e agora... Estamos ao vivo acompanhando, portanto, imagens ao vivo do Comando Militar do Sul, aqui a cerimônia da troca de comando. Eu olhava aqui o general Mioto, que está, né, saindo, ele é de São Marcos, também é gaúcho. E o general que toma posse hoje do Comando Militar do Sul, ele também é gaúcho. De São Borja. Na imagem da esquerda, a gente vê imagens do lado de fora do Comando Militar do Sul. Há poucas pessoas devido justamente à pandemia, também poucos convidados e a cerimônia que segue, portanto, na parte interna, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, que também é gaúcho, Hamilton Mourão. Como eu disse, Hamilton Mourão foi comandante no 16º GAC em São Leopoldo, isso na década de 80. E agora, portanto, prestigiando esta cerimônia que acontece nesse momento, cerimônia que acontece nas dependências, né, do Comando Militar do Sul. Comando Militar do Sul que compreende, né, os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá aí, portanto, cerimônia que acontece neste momento e assim que terminar, o presidente Bolsonaro deve retornar a Brasília. Já temos o áudio de novo, vamos acompanhar mais um pouquinho. Melhor assessoramento em todos os níveis do comando. Ressalta-se também que vem supervisionando o processo de transformação da 1ª Companhia de Inteligência no núcleo do Batalhão de Inteligência Militar do Comando Militar do Sul. No campo das relações institucionais, General Mioto manteve excelente convivência com os 3 poderes dos estados da região sul. Estabeleceu profícuo relacionamento com os setores produtivos da região. Indo além, estreitou o intercâmbio com o meio acadêmico, obteve a confiança da imprensa local, manteve os tradicionais laços de camaradagem e lealdade com a ala 13 e 5º Distrito Naval, nossa Brigada Militar, as militares do Paraná e Santa Catarina e com as polícias civis desses 3 estados. Incrementou também o relacionamento bilateral com os exércitos da Argentina, Bom, nós Paraguai, vamos continuar Uruguai, acompanhando. visitas, reuniões, daqui a pouco voltamos com outras informações da cerimônia de posse. Fala nesse momento o comandante Edson Leal Pujol, que é o general do Exército, né, do nosso Exército brasileiro e que atualmente exerce o cargo de comandante do Exército do Brasil, participando, portanto, da cerimônia de troca do comando, o Comando Militar do Sul. Em seguida, a gente traz outras informações. Agora, 12h08.
Vamos atualizar as informações aqui, como é que está o coronavírus pelo Rio Grande do Sul. Nós temos já, vejam, 1.466 casos confirmados, 51 mortes, já em 139 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Olhem só, vejam só que números preocupantes, principalmente no interior do estado. Lembram que no início da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, os números em Porto Alegre foram crescendo de maneira muito rápida. E aí os números estacionaram. Em compensação, a preocupação é no interior do Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, mais 3 casos, chegando a 450, com 14 mortes. Vejam Passo Fundo, mais 17 casos, 152 confirmados. Lajeado, 84 casos, Marau mais 3, chegando a 68. O que saiu ontem no boletim de epidemiológico aqui do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Saúde, uma informação bastante importante, que foi descoberta um surto. O surto é quando passa de determinado, dentro de uma pandemia. O surto é quando em um ponto específico passa, a partir de 3 casos, já se é considerado um surto. E foram descobertos surtos em frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul, entre 4 e 5 frigoríficos. E, inclusive, o governo do estado está emitindo uma orientação para que os frigoríficos aqui no estado, que são cerca de 55, tenham regras mais rígidas de distanciamento e de higienização. Porque foi a partir, pelo que se tem dados, o caso 0 nessa região ali dos vales do Taquari, na região de Passo Fundo, o caso 0, eles provavelmente saíram de dentro dos frigoríficos. Caxias do Sul, na Serra, estabilizado com 49. São Leopoldo vem chamando a atenção, mais 5 casos, chegando a 46. Aliás, ontem em São Leopoldo, um supermercado foi fechado por orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Foram pelo menos 3 casos, de 3 a 4 casos confirmados. Era uma funcionária cujo marido, que trabalha numa empresa em Gravataí, foi contaminado. Ela, consequentemente, estava contaminada e passou para mais pessoas dentro deste supermercado que está interditado. Já foi feita, inclusive, higienização neste mercado. Fica no bairro Rio Branco, em São Leopoldo. Em Novo Hamburgo, mais um caso, chegando a 32. Bagé, que era aquela preocupação inicial no interior, estabilizando com 29 casos depois de medidas bastante severas. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, porque em meio a todos esses números aí, a gente tem um número positivo, que é o número de pessoas que se recuperam, É importante a gente valorizar isso também, né, Gabi? Verdade, André. A gente chama de o sopro da esperança, A gente está vendo agora as imagens de uma mulher lá em Novo Hamburgo. Foi a primeira paciente que se curou por causa da Covid. A Maria Ramos tem 59 anos, ela estava internada desde o dia 29 de março na UTI. Agora a gente vê uma outra imagem, lá em Passo Fundo, 2 pacientes receberam alta. Primeiro é um morador lá da cidade, tem 46 anos, ficou internado por 10 dias, e um outro de 53 que retornou para casa depois de ficar 14 dias internados. Claro que eles saem com muitas palmas das equipes da saúde e também dos familiares. Emocionados todos, A gente também se emociona, André? A gente está sempre mostrando toda semana esse sopro de esperança, que eu batizei agora esse nome, porque nos traz um pouco de alívio também saber que tem muita gente também se curando da Covid, e isso traz força para a gente continuar a acreditar. E a gente mostrou ontem, lembra dos vovozinhos os aqui? Irmãos? Isso, a dona Lila e o seu Dário, ela 88 anos, ele 72 anos, que nos emocionou bastante, André? Ela mais velha que ele. Isso. Mas os dois muito bem. Eles tinham ido para uma viagem no Nordeste, os irmãos. Inclusive, tem uma terceira irmã que também se contaminou pelo coronavírus, mas ela conseguiu se recuperar em casa. E aí voltaram, desembarcaram em São Paulo para fazer uma conexão e acabaram contaminados pelo coronavírus. Essa é a principal suspeita. E eles aqui, a gente mostrou aqui ontem o depoimento deles muito emocionados na Santa Casa de Porto Alegre, deixando pra gente um grande exemplo de força. A gente continua vendo as imagens, então, dessa paciente de Novo Hamburgo e de 2 pacientes que se recuperaram ainda bem lá de Passo Fundo, que é um dos epicentros da doença hoje, infelizmente, André? É verdade.
E é uma vida que começa. Por quê? Porque é uma tensão, principalmente, né? Mesmo que a letalidade, né? Apesar que a gente tem mostrado uns números, a letalidade ainda no Brasil aqui é alta. Mas é um vírus que ele se comporta de maneira muito diferente de um país para o outro, de um continente para o outro, de uma região para outra. Então, esse momento, né, Gabi, eu quero que tu acompanhe comigo, porque a gente vai falar justamente desse pós, né? Esse pós-hospital, a pós-recuperação, né? Como é que está, né, a rotina de quem se curou da Covid-19? Aqui no Rio Grande do Sul, 58% dos infectados já se recuperaram, né? Mas como é que fica o agora, daqui para frente? A gente confere na reportagem do Andrei Rosseto. A alegria de quem faz parte de uma estatística inspiradora, a dos curados da Covid-19. Com 85 anos, Antenor pertencia ao grupo de risco da doença. Os sintomas começaram no final de março. Ele sentiu sono, ele sentia sono, bastante sono, né? Sonolência, assim. Como se o mundo caísse na nossa cabeça, né? Foi muito, porque a gente não esperava, né? E o medo pela idade dele, né? O aposentado ficou 14 dias internado neste hospital em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Teve dores no corpo, febre e parte dos pulmões comprometidos, mas não precisou de respirador artificial. Antenor diz que passou por um verdadeiro pesadelo. Dá vontade de sair correndo e largar tudo. Pouco a pouco, os sintomas foram diminuindo, com o apoio de médicos e enfermeiras. E elas diziam, mas ô, seu Antenor, que força é essa? Da onde é que o senhor está tirando isso aí? Que coisa linda! Aí aquilo me... No dia 14 de abril, Antenor recebeu alta. O primeiro paciente do hospital a vencer a Covid-19. As palavras de quem passou pela doença mostram que há saída. Em todo o país, mais de 27 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Mas a volta à rotina depende de cada pessoa. Por isso que é muito importante a pessoa só relaxar do isolamento depois que ela está realmente assintomática, que ela não tem mais clínica nenhuma, que ela não tem mais tosse, que ela não tem uma coriza importante como ela teve durante a doença, que ela não tenha mais diarreia. Quando está assim, sem sintoma nenhum, por 3 dias, aí sim, aí ela está liberada do isolamento. Pela idade, o seu Antenor vai ficar em casa até o fim da pandemia, comemorando a alegria de estar junto da família. A alegria foi grande dentro de mim e no meu coração. E tem uma coisa importante, né? E a gente não quer, muito pelo contrário, a gente não quer assustar. Mas, como dissemos, é um vírus que se espalha de maneira muito rápida, né? Acho que todo mundo já tem essa consciência. Em alguns casos ele é muito leve, em alguns casos a pessoa nem sabe que tem. Em outros casos, e principalmente na faixa, né, a partir de 60 anos, eles podem se apresentar com mais gravidade, com algumas recuperações. Agora, é um período, é uma doença que ela deixa a pessoa muito solitária, né? O isolamento ele é necessário, né? Mesmo no hospital, com alguns enfermeiros e médicos, mas mesmo assim o paciente precisa aí ficar uma média de 10 a 14 dias isolado. E tem um outro fator importante. Ainda não se tem a confirmação científica de que quem teve uma vez a Covid não vai ter uma segunda vez. Então isso ainda não há comprovação científica, né? Por mais que se tenha apresentado alguns casos, algumas opiniões de que é muito difícil que se tenha uma segunda vez, mas em alguns casos na China, pessoas apresentaram sintomas novamente. Então não há ainda esta comprovação de que você tendo uma vez, você está livre, né, para o resto da vida da doença. Não, por isso que é bom sair e ter esse cuidado. Gente, olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma história, me dá essa história aqui de personagens super-heróis. Você imagina a criançada vendo esses super-heróis chegando na casa deles? Vocês acreditam numa coisa dessa? Sim, acredite, porque isto aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, numa das regiões onde, nesse momento, são centros que estão tendo muitos casos, a região ali de Carazinho. Isso aconteceu em Carazinho. Um grupo que se reuniu para distribuir, gente, alimentos
E o pessoal fantasiado de super-heróis. Imaginem a felicidade dessa criançada, a diversão que foi. Olha, exemplos muito bacanas. Em seguidinha a gente vai mostrar para vocês. O pessoal que se reuniu, teve um supermercado que fez diversas doações e aí eles foram distribuindo então esses alimentos nos bairros pobres lá de Carazinho. E aí tinha ali o incrível Hulk, né? Tinha o Hulk, tem ali o Homem-Aranha, tinha a Mulher Maravilha também que eu vi, não foi? Tava a Mulher Maravilha. O Tom e Jerry tava, não, Tom e Jerry. A Pantera Negra tava ali também. Então daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Mais personagens aí lá em Carazinho, que o pessoal levou muita diversão e alegria para as crianças. Chamado do Lucas Abate. Lucas, na frente da Caixa Econômica Federal, Lucas. E a movimentação, a Caixa ampliou, né? Contratou mais gente para ficar fazendo isso do lado de fora, orientando as pessoas para evitar filas, né, Lucas? André, e resolve. Olha só a situação da Caixa aqui na região central de Porto Alegre, uma região que circula bastante gente e só pelo serviço de orientação a fila já diminuiu bastante. As pessoas que estão do lado de lá são aquelas que precisam, têm dificuldade de acessar o aplicativo e precisam emitir o número para o saque dentro da agência. Mas desse lado de cá, que são as pessoas que podem acessar diretamente no autoatendimento, no caixa eletrônico, conseguir acessar o aplicativo, já não tem mais ninguém. Isso devido ao trabalho daquelas 3 pessoas que estão ali orientando bastante a população. Muita gente chega na fila, não tem necessidade, recebe orientação e já libera o espaço. Então, de parabéns essa Caixa aqui do centro de Porto Alegre que está conseguindo resolver bastante a situação. Agora, André, tem lugar que não tem alternativa e um deles é Uruguaiana, na fronteira oeste. Não sei se a gente tem as imagens na tela já, mas a situação de lá. Uma rua inteira foi fechada pela prefeitura devido à quantidade de gente que foi até uma agência da Caixa de Uruguaiana. A única agência da cidade tem mais de 100 mil habitantes e olha só, uma estimativa de 1.500 pessoas nessa fila para ter acesso ao saque em Uruguaiana. Aí por isso a Caixa, né, daqui a pouco vai ter que expandir para outras regiões também essa iniciativa de contratar esse pessoal, que eles de maneira muito rápida já resolvem, porque muitos do que, como tu disseste, muitos dos que vão para a fila, não há necessidade para isso, né, Lucas? Muita gente sim, André, porque, por exemplo, hoje o saque é em espécie, é para as pessoas de julho e agosto. Mas, por exemplo, chega gente na fila que teve dificuldade de acessar o aplicativo e que não nasceu nenhum desses meses. E muitas vezes a pessoa já tira a dúvida diretamente na fila, não precisa aguardar 2, 3 horas até entrar no atendimento e saber lá dentro que não poderia fazer o saque hoje. Então esse trabalho na fila é exemplar e está ajudando bastante a população que circula aqui nas agências do centro de Porto Alegre. E sempre lembrando que é um ambiente fechado, né, com pouca circulação de ar, é um risco sempre a mais para a contaminação do coronavírus. É um risco e por isso que se tem essa triagem na porta até para limitar. As pessoas que vão no caixa humano, só aquelas de julho e agosto, no caso de hoje, e também seguindo esse calendário. É bom te lembrar até, André, porque amanhã é feriado, a gente às vezes no meio do isolamento não se lembra dos feriados, mas amanhã é feriado. Então as próximas fases só na segunda e na terça-feira. E esse trabalho vai ser repetido, claro. Nessa agência aqui está dando certo, mas a gente já viu outros exemplos, esse de Uruguaiana, ontem a agência da Avenida Oscar Pereira, também da Alto Niemeyer, em que o trabalho não estava sendo eficiente porque muita gente estava indo em busca de informações e principalmente esse problema no aplicativo. Se o problema do aplicativo fosse resolvido, tenho certeza, André, muita gente não estaria aglomerada nessas filas na frente das agências. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar e até para explicar bem quem é que pode, né, ou quem precisa ir até a agência para fazer a retirada deste dinheiro. Daqui a pouco a gente vai explicar com ele, Lucas Abate. Em seguida a gente volta, porque agora 12h21, é hora do esporte. Cadê o Jeremias Werneck em home office para Biscoitos Zezé? Tudo bem, André? Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, André. E aí, o que temos hoje, hein, Jeremias? Bom, André, todo mundo envolvido com futebol está esperando uma manifestação do Ministério da Saúde de hoje. Tá? Os bastidores, dirigentes, federações e clubes Hoje, o Ministério da Saúde vai autorizar a retomada das atividades no futebol profissional.
não que seja uma coletiva, mas pode até ser uma pequena nota, um parecer do Ministério da Saúde autorizando os clubes a retomarem as atividades. E a dupla Grenal está muito atenta a isso, porque o argumento aqui no Rio Grande do Sul é o número pequeno de óbitos na comparação com São Paulo e Rio de Janeiro, André. Então, essa manifestação do Ministério da Saúde é o sinal verde para que Grêmio e Internacional retomem as suas atividades diárias. Isso aí começando a valer a partir de segunda-feira. Atenção, André, seria um parecer, se espera por esse parecer hoje do Ministério da Saúde, que diz respeito aos treinos, não aos jogos. Os jogos, a previsão segue sendo para a segunda quinzena de maio. Pois é, uma informação importante, porque a gente ontem mesmo falava, né, Jeremias, a respeito disso. O presidente do Grêmio estava gestionando, inclusive já fazendo toda como a palavra da moda agora também é protocolo, né? Já estava preparando, já tem preparado todo um cuidado, um protocolo para a volta de treinamentos e possíveis jogos no Rio Grande do Sul, porque fora do Rio Grande do Sul não dá nem para a gente pensar nisso ainda, né, Jeremias? São vários pontos aí. Deixa eu começar pelo protocolo. Uma informação é que primeiro ponto, não vai haver prorrogação de férias, tá, André? Os jogadores já tiveram férias compulsórias, digamos assim, nesses últimos dias. Não vai haver prorrogação de férias em nenhum clube do Brasil. A discussão é se volta a treinar ou se fica fazendo treino em casa. E o Grêmio e o Inter, eles vão adotar um protocolo de prevenção que inclui, por exemplo, a chegada dos jogadores nos CTs já fardados. Eles não vão lá para trocar roupa, eles já vão sair de casa com a roupa que estão no treino. E Grêmio Internacional, a ideia é levar todos os equipamentos de academia programados e fazer treinos ao ar livre, para evitar aglomeração. Mas ainda assim vai haver uma aglomeração, mesmo com divisão do elenco, dos jogadores em pequenos grupos, né, André? Então, é um protocolo rígido, mas que ainda assim vai levar os profissionais, os jogadores, a uma situação onde eles vão estar expostos. Porque assim, né, Jeremias, tem os jogadores, tem treinador, tem toda a equipe técnica, tem a pessoal da saúde. Fisiologista, segurança, é uma infinidade de profissionais ali envolvidos, né? Exatamente. E um aspecto importante, André, é que os jogadores, eles não são favoráveis, não. Os jogadores não são favoráveis. E eu repito o que eu disse aqui. Renato Portaluppi, treinador, ídolo do Grêmio, falou com o presidente Bolsonaro na semana passada. E ele, Renato, disse, olha, eu sou o contrário. Mas os clubes têm interesse financeiro e o argumento também é de que o futebol pode servir como entretenimento para a população nesse momento. Então, todos aguardam essa manifestação do Ministério da Saúde. E aí vai ser um efeito dominó, né, André? O governo federal se posicionando, permitindo a volta de treinos, vai também se esperar um posicionamento do governador Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, para que ele também autorize a retomada dos treinamentos, não só para a Grêmio Internacional, mas para os clubes do interior. E depois vem a Federação de Futebol tentando flexibilizar a volta dos jogos. Volta dos jogos com portões fechados, com equipes reduzidas, mas volta dos jogos ainda em maio. Pois é. Hoje o governador Eduardo Leite deve fazer uma transmissão, né, como sempre tem feito, na parte da tarde. Agora ele está participando da posse, da troca de comando no Comando Militar no Sul. E ele deve hoje à tarde já começar a dar algumas explicações sobre o distanciamento controlado, que é para acontecer já a partir da semana que vem. É uma dúvida muito grande que segue, né? Porque a grande dúvida aí, tô olhando pelos chamados parâmetros científicos, né, Jeremias, e até pelo que aconteceu em outros países já, e isso é importante a gente olhar para onde o vírus já circulou, saber qual é, afinal de contas, o ponto em que nós estamos. Isso a gente não tem muito controle disso, até porque o inverno está chegando. Então a gente não sabe se essa nossa curva, quando é que vai começar a cair, quando é que vai começar a diminuir o número de pessoas infectadas. Essa é a preocupação que se tem e não sei, eu tenho muita curiosidade em saber o que vai ser decidido. Eu também tenho curiosidade sobre como o método, porque a decisão está encaminhada, tá, André? Falando com várias pessoas do meio do futebol, a decisão está encaminhada. Os treinos voltarão. Na próxima semana os treinos vão voltar. Em diferente medida. Seja comparando o Rio Grande do Sul com São Paulo. No Rio, por exemplo, falando com dirigentes do Rio de Janeiro, eu falei com alguns dirigentes do Flamengo, do Botafogo. Lá no Rio, eles
eles entendem que não há nenhuma chance dos treinos serem retomados. O Estado, hoje, o Estado da saúde pública no Rio de Janeiro é muito diferente aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas um ponto, rapidamente, André, no que diz respeito à leitura de Grêmio Internacional sobre esse cenário. O Grêmio Internacional entende que o futebol vai ter que enfrentar isso em algum momento. E enfrentar agora, antes do inverno mais severo, pode ser melhor. Pode ser melhor na retomada dos treinos. Quem diz isso? O André? Quem disse que a retomada antes do inverno é melhor, só para entender, Jeremias? Conversando com alguns dirigentes, assim, sabe? Sim, mas eles... Não existe um estudo científico. O entendimento é que em um momento ou outro o futebol vai ter que voltar. Né? O futebol está passando por muitas dificuldades financeiras. Então tem esse aspecto aí que está sendo considerado. Tá certo. Vamos aguardar então, né, Jeremias Werneck, ver o que vai ser decidido, para ver se não dá para se antecipar. Porque lembram do que aconteceu na Itália. O prefeito de Milão, ele disse, se eu tivesse uma semana antes, pudesse voltar no tempo, a história teria sido outra. A gente só tem que cuidar para não repetir isso por aqui. E lembrando, olha o que aconteceu dentro de um frigorífico aqui na Serra, né? Aqui na Lajeado. Uma pessoa que foi passar a Páscoa na família, voltou e contaminou pelo menos 20 pessoas. Então esse é o cuidado que tem que se ter. Obrigado, Jeremias Werneck. Aí, viu? Ó, dia 1º de maio é dia do trabalhador. E Biscoito Zezé fez uma homenagem para quem faz tudo acontecer. Vamos ver aí a homenagem do Biscoito Zezé. Vamos lá. Nós, da Biscoito Zezé, acreditamos no poder do trabalho, que alimenta famílias e movimenta o Brasil. E foi assim que nossa história começou. Com muito trabalho, inicialmente de nossa família. E hoje, de cada membro de nossa equipe, que também tornou-se parte da família Biscoitos Zezé. Em nome da direção, agradecemos a cada um de vocês que não deixa a produção parar, que preza pela qualidade e segue em frente até nos momentos desafiadores. Somos nós quem tomamos as decisões, mas nada, absolutamente nada poderia ser concretizado sem o trabalho de vocês. Obrigado e feliz Dia do Trabalhador. Vejam o cuidado que tem a Biscoito Zezé, né? A preocupação é tão grande que eles fizeram questão de colocar numa frasezinha, não sei quem viu do lado, imagens captadas antes da Covid-19. Então, todas essas imagens que a gente viu das pessoas se abraçando, se beijando e juntas, foi antes. Então, aí, eu como trabalhador, agradeço a homenagem dos Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Um abração para toda a família Zezé Biscoitos. Gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a visita do presidente Bolsonaro aqui em Porto Alegre. Está na capital nesse momento, imagens ao vivo, a troca de comando no Comando Militar do Sul. Transmissão feita somente pela internet. Ali temos o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do estado, Eduardo Leite, que estão participando, portanto, desta cerimônia de troca de comando aqui no Comando Militar do Sul. E olhem só essa história que a gente vai mostrar em seguida. Só o incrível Hulk, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha são super-heróis que foram fazer surpresas para as crianças lá na cidade de Carazinho. É um rápido intervalo, rapidinho eu já volto. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 12h34 e você vai ver ainda hoje. Polícia em alerta. Soltura de 100 presos do semiaberto deixa a população com medo no Vale dos Sinos. Caixa paga hoje auxílio de R$ 600 em dinheiro para nascidos em julho e agosto. Ao vivo, a movimentação nas agências de lotéricas. E as dicas de exercícios físicos durante a pandemia. Como se proteger na hora de correr. Muito bem, direto ao vivo, presidente Jair Bolsonaro falando, André Rossetto. Oi, André, voltamos aqui, estamos ainda próximos à entrada do Comando Militar do Sul, do quartel-general do Comando Militar do Sul. Os apoiadores aguardam a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui, viu? A cerimônia já foi encerrada.
O forte esquema de segurança continua dos militares aqui. A imprensa e os apoiadores não podem se aproximar do local onde aconteceu a cerimônia, do local ali da porta do Comando Militar do Sul. O evento foi fechado ao público, teve poucos convidados. A imprensa também não teve acesso por causa da necessidade de se evitar aglomerações de pessoas, André. O atual comandante, o Geraldo Antônio Mioto, ele transferiu o cargo a Valério Stumpf Trindade, que é gaúcho, natural de São Gabriel, e exerceu, entre outras funções, a de observador militar da ONU em Angola e na ex-Iugoslávia. E também foi comandante do 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Regimento Osório, André, e adido militar na Embaixada do Brasil no Reino Unido. Essa é a única atividade prevista do presidente Bolsonaro aqui no estado. A última passagem do presidente no Rio Grande do Sul foi em dezembro do ano passado, quando ele participou da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, André. O embarque do presidente Jair Bolsonaro para Brasília, de volta a Brasília, está marcado para a 1h15 da tarde, na base aérea de Canoas, aqui na região metropolitana. Então ele deve sair em seguida, né? Pelo horário, agora 12h36, 1h15, né? O voo para Brasília é o tempo que ele... Eu não sei, o transporte foi carro, né? Porque ele foi no aeroporto Salgado Filho. O avião do presidente Bolsonaro foi para o aeroporto Salgado Filho e do vice-presidente Mourão foi para a base aérea de Canoas. A gente vai continuar atento, porque pelo horário, em seguida deve sair daqui, né? Sair dali, daquela saída ali, o presidente Bolsonaro. Aí a gente vê as imagens que foram transmitidas, aí o momento da passagem de cargo, portanto, né, do general Mioto, para o general que assume, que também é gaúcho, né, lá de São Marcos, aliás, de São Marcos é o Mioto, o general que assume aqui de São Borja, né? Como disse agora o Andrei Rossetto. Estaria o presidente Bolsonaro, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, a gente consegue observar. E daqui a pouco a gente traz outras informações. Muito bem, olha só, gente, depois de um mês de queda nos indicadores de criminalidade por causa do isolamento, os números voltam a preocupar as autoridades em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E o colega Lucas Abate tem outras informações, né, Lucas? A Polícia Civil está em alerta em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Com a liberação de cerca de 100 presos dos regimes semiaberto e aberto, os agentes percebem aumento na violência. Em alguns índices criminais, tipo roubo de veículo e principalmente os furtos, arrombamentos de estabelecimento comercial e de residências. Porque foram soltos muitos presos em razão do Covid, a maioria deles é de regime aberto e semiaberto, que são presos que têm mais o perfil de praticar esses delitos um pouco menores que o roubo, né, que são os furtos e os arrombamentos. Na última semana, o 8º membro de um grupo que roubava carros com violência foi preso. A polícia segue atrás de outros suspeitos. A Guarda Municipal já recuperou 20 carros desde o início do ano na cidade. Nesta ação, 2 criminosos em um carro clonado foram perseguidos e presos. Nós temos acompanhado todos os índices de criminalidade e a quase totalidade deles decresceu. O furto e roubo de veículos está nessa categoria. Não apresentou nenhuma diferença significativa com relação a períodos anteriores. Olha, foram ao todo 4 mil, né? Foram soltos, a gente, desde o início da pandemia, e agora mais esse grupo aí, ou seja, mais de 4 mil que estão por aí, estão espalhados. A região do Vale dos Sinos a gente conhece, não é de hoje. Ela é uma região que ela é um centro estratégico muito grande, porque através ali de Novo Hamburgo tem a BR-116 e, por outro lado, tem as diversas estradas que levam para diferentes municípios, estradas, aquelas estradinhas de terra, vai para Gravataí, consegue se chegar via Mão, Alvorada, enfim, né? Então, estrategicamente é um lugar que ele tem facilita muito para a vida do criminoso. E criminoso que é criminoso não tá nem aí. Vocês acham que eles ficaram esse tempo presos e agora eles estão, né? Eles estão curados? Eles viraram gente do bem? Não, vão continuar o trabalho deles, né? Levando terror, infelizmente, à nossa vida. Trabalho que é feito, né? Com tanta dedicação pelas polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, e muitos deles já estão de volta às ruas. Pandemia foi
a justificativa. Por quê? Porque seria um perigo muito grande eles estarem dentro dos presídios, pela circulação. Eles acham que iam liberar e eles iam ficar quietinho em quarentena dentro de casa. É meio difícil de acreditar numa coisa dessas. Eu sempre digo, o lugar mais seguro para um preso numa pandemia é ficar onde está, dentro da prisão, porque eles não estão... Quem está preso não está recebendo visitas, né? Foram proibidas as visitas. Então é um local seguro. E agora, vai explicar de que jeito? 4 mil soltos, mais 100 e tantos liberados agora ali na região de Novo Hamburgo. E a gente no meio de tudo isso. Mas vamos continuar acompanhando e a polícia certamente vai ter mais trabalho. E olha só, um incêndio atingiu uma das torres do Mercado Público de Pelotas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, foi acionado imediatamente, que é um prédio muito bonito, um prédio histórico. O que aconteceu, Gabi Lerina? Pois é, André, olha, chamou a atenção dos moradores ali da região e não foi a primeira vez não, viu, que aconteceu esse incêndio. Esse incêndio já havia ocorrido também no ano passado. Nossa. O incêndio começou na coifa desse restaurante, as chamas atingiram o teto ali, a gente viu, da torre que fica na esquina das ruas 15 de novembro e no Lobo da Costa. A fumaça escura do incêndio podia ser vista a muitas quadras ali da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por óbvio, e levou cerca de 1 hora, mais ou menos, para combater essas chamas. Imagina só o pessoal ali todo correndo atrás, né, para poder combater essas chamas aí. A movimentação, então, obviamente, chamou muita atenção. Ainda bem, ninguém ficou ferido, não passou de um susto e, claro, com muitos prejuízos também para o proprietário, né? Mais um pouco, podia ter acontecido o que aconteceu com o nosso mercado aqui. E na hora eu lembrei. Para se espalhar é rapidinho. E sabe o que acontece? Eu não sei se isso é falta de limpeza, não sei, tô aqui, mas geralmente, Gabi, nesse caso que foi numa coifa, porque o que acontece? A fritura, a gordura vai subindo e ela sobe em fumaça ali e vai grudando na parede, né? Da chaminé da coifa. E quando começa a acumular muito, basta, né, uma chama mais alta para aquilo tudo pegar fogo. Então esse é o grande perigo. São locais, essas chaminés precisam passar constantemente por manutenção. E tem determinado tipo de lenha que solta muita resina e que ela também evapora e condensa mais em cima. Então isso vira uma bomba. Por isso que essas chaminés, muitas vezes, elas pegam fogo muito rápido e espalham o fogo rápido também. É um grande perigo, né? Segundo as informações da nossa produção, em outubro do ano passado aconteceu a mesma coisa, nesse mesmo local. Só que agora foi bem mais intenso, assustou os moradores aí dessa região. E olha, de Pelotas. Para quem não conhece, vale muito a pena quando for a Pelotas. Eu acho que isso aí fica junto ali na praça Central, porque tem uma série de prédios antigos onde fica junto também o Teatro 7 de Abril. Que é maravilhoso. Nossa, são prédios que foram recuperados, são prédios históricos, é incrível. Tem um que ele funcionava como ele tem até hoje escrito no próprio prédio, Casa de Pompas Fúnebres. Então, olha só os termos antigos que eram usados. E ali outros prédios recuperados muito, muito bonitos mesmo. Obrigado, Gabi Lerina. Agora chamado do Lucas Abate. Nossa, não para, é lá, cá, lá, cá, lá e cá. Aqui o Lucas Abate agora na frente da Caixa Federal de novo. Como é que está a movimentação por aí, Lucas? Segue bem calmo, André. Pelo menos nessa agência aqui da Praça da Alfândega, pouca gente na fila, porque, como a gente destacou antes, o trabalho dos funcionários da Caixa que estão do lado de fora orientando a população. Então, a todo momento chega gente por aqui, se forma uma fila, às vezes com 10, 15 pessoas, e imediatamente alguns funcionários saem de dentro da Caixa e vêm até aqui fora e começam a orientar a população. E muita gente nem precisa aguardar na fila, porque tem dúvidas, por exemplo, e essas dúvidas são tiradas ainda do lado de fora, evitando assim a aglomeração. Então, reforço, tá de parabéns, pessoal da Caixa aqui da Praça da Alfândega, porque está dando um trabalho de orientação exemplar, André, que está evitando bastante aglomeração por aqui, cena que infelizmente não é comum, como a gente vem registrando em outros locais de Porto Alegre e também das imagens de Uruguaiana que a gente mostrou um pouco mais cedo. O pessoal do interior, da Caixa Federal no interior, daqui a pouco tem que usar a mesma estratégia, né? Pegar pessoas que fiquem do lado de fora fazendo isso, orientando. Eu vi esses dias numa cidade aqui no Brasil, com alto-falante, uma mulher com microfone, explicando, olha, quem tem que retirar dinheiro vem para cá, quem não tem vai para casa, assim, dando todas as explicações. Isso é bem prático, porque qual é a principal dúvida das pessoas que vão até, que formam fila, hein, Lucas?
Principalmente, André, problemas no aplicativo. A gente até tem percebido que normalmente estão montando duas filas, uma para as pessoas que conseguiram acessar o aplicativo e já colocaram o valor que querem fazer o saque em espécie e já tem aquele número. Então, essas pessoas normalmente chegam, passam no autoatendimento sem qualquer problema. E as filas maiores são de pessoas que não conseguiram acessar o aplicativo. Então, muita gente vem aqui porque nas caixas, como tem esse problema, os caixas humanos, o atendimento humano, como a gente costuma dizer, a pessoa apresenta seus dados, dá suas informações e os caixas estão ajudando na emissão desse número para o saque em espécie. Então, esse é o maior problema agora, esse problema do aplicativo, como as pessoas não conseguem acessar o aplicativo, está aquela longa fila, ainda tem o problema de indisponibilidade no sistema, então essa é o principal motivo para a aglomeração. E para quem não acompanhou, eu falei há pouco, né, ouvi o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, falando sobre esse problema de aplicativo. Ele reconheceu, há um problema sim, porque eles num tempo recorde precisaram criar esse sistema e por isso então os milhões de acessos, então que as pessoas vão ainda continuar encontrando dificuldade, meio que não tem o que fazer. Eu sempre escuto falar, ele não falou sobre isso, até eu gostaria de ter perguntado, mas eu estava escutando no rádio, a respeito da tal da atualização do sistema, Lucas, eu não consegui ainda ver isso atualizado. O que eu acho que eles estão fazendo é ampliar a capacidade de acessos a esse aplicativo. Porque uma vez resolvendo isso, vai resolver o problema de muita gente, né? De muita gente mesmo, que eu acho que tem informações, mesmo estando corretas, elas não estão indo para frente porque o sistema está trancado. E o que ele disse, ó, se ainda o pessoal lá no início de abril disse que estava em análise e se continua em análise hoje, ele pede para que se refaça também a solicitação, não pelo Caixa Tem, mas pelo aplicativo do próprio auxílio emergencial. E como tem esse problema e muita gente acessando ao mesmo tempo, é importante, André, a gente sempre reforçar quem tem que baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. Acho bastante importante esse serviço, que quem acessa o Caixa Tem são aquelas pessoas que no primeiro aplicativo não indicaram nenhuma conta, tanto da Caixa como de qualquer outro banco, não indicaram nenhuma conta bancária. Então, automaticamente, tendo o cadastro aprovado, a Caixa criou uma conta digital que é administrada por esse aplicativo Caixa Tem. A gente percebe também, André, muita gente estava com dificuldade de acessar o aplicativo, veio até a fila da Caixa, conseguiu o atendimento aqui depois de algumas horas na fila e pegou o dinheiro em espécie. E com esse dinheiro em espécie, por exemplo, se dirigiu até uma lotérica para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Não precisava. Esse é um serviço também bastante interessante, não precisava, porque pode administrar, pagar essas contas diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Quando ele funciona. E funciona. para esse caso, não precisa seguir, quando funciona. E nesse caso não precisa seguir o calendário relacionado ao mês de aniversário. Então a pessoa até pode evitar esse horário de maior fluxo, pode acessar, por exemplo, durante a madrugada, que tem menos gente entrando, e consegue pagar suas contas normalmente sem vir para o banco e depois para uma agência lotérica. Tá bom, obrigado, Lucas Abate, já ficando especialista em Caixa Tem e as informações aí com o auxílio emergencial. Obrigado, Lucas Abate. E o ministro disse que agora, nos próximos dias, né, ele espera que o sistema comece a liberar, o que vai facilitar e muito, né, as pessoas. Inclusive, o aplicativo de solicitação, o próprio aplicativo vai dizer o que está errado. Porque tem gente que foi preencher o CPF e preencheu errado o número. E aí agora não está fechando lá com cruzamentos e a pessoa não sabe o que está errado. Então agora o próprio aplicativo, né, o sistema vai dizer, ó, preenchimento errado do CPF ou outras informações, certo? Muito bem, 12h e 49 minutos agora. Vamos conversar com a Estael Cias sobre o tempo. Estael Cias, olha só, a vazão dos rios é uma preocupação muito grande nesse momento com o nosso sistema elétrico, que pode ou não, afinal de contas, afetar no preço da luz, Estael. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O sistema brasileiro ele é dividido em 4 subsistemas: Norte, Nordeste, o principal, Centro-Oeste e Sudeste e o Sul do Brasil. Eles se ajudam, se auxiliam. Então, antes de falar os dados gritantes do Sul do Brasil, já vou adiantar que, por enquanto, para o mês de maio, a bandeira tarifária deve se manter verde em razão da chuva que foi abundante lá no centro do país.
Nós falando do Sul, nós temos mostrado aqui na SBT o nível dos rios aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, que estão muito baixos, níveis históricos, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, o Rio dos Sinos. A gente sabe que o nível é muito importante para o abastecimento de água na cidade, essa grande importância na geração de energia. E segundo o Operador Nacional de Energia Elétrica... Estael, a gente vai ter que refazer a ligação contigo, o áudio tá muito ruim, mas o que a Estael está falando, vamos parar ali a imagem um pouquinho, esses recados ali que a gente colocou, eles são muito importantes, sabe? Porque o nível está muito baixo, gente. Olha só, o Rio dos Sinos atingiu nessa semana o nível mais baixo nas bombas de captação da Comusa. A Comusa é a empresa de captação de água em Novo Hamburgo. Como se fosse a Corsã em Novo Hamburgo, ela é municipalizada. Então vejam só, 1,82, isso desde 1980 e poucos, ou seja, é um dos níveis mais baixos da história. E a situação crítica se deve, portanto, aos 5 meses de estiagem, que desde o ano passado sem grandes volumes de chuva. E portanto, nessas imagens da Comusa, a gente vem está observando um nível muito baixo. E o resultado a gente observa na própria beira do rio, onde o lixo é jogado. Gente, tem pneu ali, ó. E que antes estava escondido e agora esse lixo começa a aparecer. Bom momento também para a gente fazer uma limpeza, né? Quem puder aí, tiver acesso, é bom fazer uma limpeza. A gente não vai conseguir conversar com a Estael, mas a gente já tem, assim, uma previsão indicativa de chuva chegando, nos próximos dias, agora em maio. Olha só o lixo aqui jogado, gente. Isso é o fim da picada. Nos dias de hoje a gente vê coisas assim. Então é um bom momento até de se fazer recolhimento desse lixo que está caído. Lá na região, mesmo ainda sem risco de racionamento, a Comusa alerta: precisamos reduzir o desperdício de água. Aqui na região do Vale dos Sinos ainda dá para controlar, porque o Rio dos Sinos é um rio importante. Tem outros rios que também ajudam a abastecer o Rio dos Sinos. Tem o Rio dos Sinos, tem ali o Rio Rolante, mas tem que ficar de olho, porque o problema em outras cidades, esse é o problema. Santa Cruz, por exemplo, aqui do Lago Dourado, a previsão é de mais 20 dias de água para a cidade. Situação no norte do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Quando começou a pandemia, eu já ouvia a previsão de racionamento de água naquela região ali de Três Passos, Frederico Westphalen, Seberi, Erechim. Então essa situação ela foi toda se agravando. Então a gente deve ter um pouco de chuva, não vai resolver todo o problema, mas a gente deve ter chuva sim agora no início de maio e frio chegando na semana que vem, que aos poucos a gente vai explicando direitinho. Gente, olha só, nessa época, deixa eu dar uma corridinha aqui, nessa época de pandemia, como que as pessoas acham alternativas para se exercitar, A gente sabe que tem que ter alguns cuidados e é preciso ter criatividade. E os corredores, como podem fazer para manter o ritmo sem se arriscar, sem se contaminar? É o que nós vamos descobrir agora. A Ana Paula corria 5 vezes por semana, principalmente em meio à natureza. O nosso treinador adaptou planilhas de forma que nós conseguimos, dentro de casa, simular exercícios. O André é ultramaratonista e também adaptou os treinos. Na sala, ele faz as aulas de funcional. Uma vez por semana, ele corre bem cedo, em um morro de Porto Alegre. Pratico o meu treino sozinho, lá pelas 5h30 da manhã, e retorno para casa. A Jalusa deu um jeitinho diferente. Essa garagem é um dos meus locais de treino, onde eu fico caminhando e correndo. E eu tenho feito todos os dias, mais ou menos 30 minutos aqui. O suporte dos corredores agora é online. Este treinador faz lives e videoaulas. O treino de HIIT, que é de alta intensidade, é o preferido. E a corrida segue dentro da residência. Eu pedi para eles fazerem uma aferição de quantos metros quadrados eles têm dentro de casa, do apartamento, no pátio. E a partir disso aí eu monto para eles um treino onde eles vão fazer por tempo, 15, 20, 30 minutos. O Sesc RS lançou até um circuito de provas de corrida estacionária, que deve ser feita em casa durante uma transmissão ao vivo na internet. Nas ruas, muita gente segue correndo. O cuidado principal segue o mesmo: distanciamento. É evitar aglomeração. Então, a corrida não pode ser um motivo para encontrar o meu grupo de corrida para a gente correr junto. Ah, mas eu fico 1 metro, não vai dar certo. Vai esbarrar, vai conversar mais pertinho e tudo.
Os médicos também alertam para evitar alongamentos e exercícios em aparelhos públicos. Uma boa dica é carregar no bolso um pequeno frasco de álcool gel para fazer a limpeza das mãos após algum toque eventual numa superfície. E sobre as máscaras, afinal, os corredores devem ou não usar? Esta professora da Unicamp foi uma das primeiras médicas a estimular a máscara caseira no Brasil, mas ela não recomenda o uso na corrida. Não temos nenhuma comprovação que eventuais partículas de vírus que eventualmente seriam eliminadas na saliva possam ser infectantes naquele segundo que está passando um do lado do outro, né? Então não teria necessidade de usar na prática esportiva ao ar livre, porque a gente não vai ter aglomeração. Polêmicas à parte, deixa eu conversar com o Andrei Rossetto, presidente Bolsonaro saindo daí. O presidente Bolsonaro que está em Porto Alegre, né, Andrei? Exatamente, André. Na informação que nós recebemos é que o presidente, nesse momento, está almoçando com os generais aqui e os comandantes, o ex-comandante militar do Sul e o atual comandante militar do Sul. As imagens que a gente está vendo aí são dos apoiadores do presidente Bolsonaro que seguem aqui na expectativa de que ele venha falar aqui até com a imprensa e cumprimentá-los aqui numa área bem próxima à entrada principal do Comando Militar do Sul. Um forte esquema de segurança foi montado aqui, André, e impede qualquer aproximação da imprensa e dos apoiadores. Pois é. Houve um pequeno panelaço aqui, né, ao longo da manhã, e o evento foi fechado ao público com poucos convidados. Mas o que a gente vê nas imagens, o lugar para a imprensa mínimo, né? Que a imprensa até está amontoada no cantinho e os apoiadores também por trás, o que neste momento, né, não é aconselhado. O que está acontecendo aí? Ó? Tem manifestação, posicionamento da Polícia do Exército. Será que está indicando a saída do presidente Bolsonaro já? Porque o voo está marcado para 1h15, né, Andrei? Manifestações. Exatamente, o voo estava marcado de volta para a 1h15 na base aérea de Canoas, mas não há mais logística, né? Tempo de logística para o presidente chegar, terminar o almoço e chegar na base aérea de Canoas a 1h15. Então, provavelmente vai atrasar, né, André? Vai atrasar, mas quem faz o horário da presidência da República é o presidente. Isso é uma agenda normal. Geralmente as agendas costumam atrasar alguns minutos, porque os presidentes são requisitados geralmente a ficar mais tempo nos locais, né? E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária lá que vai fazer a escolta já está ali posicionada. Muito obrigado, Andrei Rossetto. Deixa eu chamar a Gabi Lerina, Gabi, porque agora super-heróis estão fazendo a festa da gurizada do norte do estado, Gabi. Isso, lá em Carazinho, né, André? Olha lá que bacana. Olha Qual o o seu Hulk preferido? Aí. Quando eu era pequena, eu adorava o Homem-Aranha, sabia? Mulher Maravilha, mas o Homem-Aranha, eu vivia fazendo teia de aranha pela casa, só que minha mãe bem doida. Mas olha só, essa ação lúdica muito bacana tem por trás um ato de solidariedade, que é distribuir alimentos para as famílias mais vulneráveis lá de Carazinho, na região norte. Só no mês de abril foram 4.000 refeições. Nossa. Ou seja, essas refeições que foram entregues às famílias chegaram a beneficiar cerca de 10.000 pessoas. Então, uma ação muito bacana, muito lúdica, engraçada, porque o super-herói tem já essa missão, né, de salvar a população. Pois é, olha lá, eles estão salvando as pessoas lá em Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul. É uma ação promovida por um supermercado da região, André. Que legal. E eles, os bonecos, né, os super-heróis, assim, olhem, incrível. O incrível Hulk tá incrível. Enorme, né? Não, eu lembrava do Hulk quando ele começava a ficar nervoso, lembra? Aí ele começava a se rasgar todo e ele tá perfeito. Que bacana, que continuem com essas ações, né, para as crianças. Olha, se pra gente, né, que compreende mais isso tudo que a gente está vivendo é difícil, imagina para os pequenininhos que não tem noção direito do que está acontecendo. Olha lá a carinha desse pequenininho ali, adorou receber ali um alimento, né, um carinho, um sorriso de um super-herói, né, mas... com certeza é uma ação que deve continuar agora também nos outros meses, de acordo com as informações lá desse supermercado que está promovendo essa ação aí muito lúdica e bacana para essa comunidade. Obrigado, Gabi Lerina. Parabéns a esse pessoal todo aí lá de Carazinho que se reuniu, supermercados, esse grupo aí ajudando as crianças, levando, né, esperança e comida. Levando comida para eles que eles precisam. E assim a gente encerra hoje com essa imagem aí. Obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20 tem Marcelo Chemali com a segunda edição. Tchau, tchau.